Bom dia, meu nome é Priscila Bennett e eu vou apresentar meu trabalho da análise multivariada dos fatores relacionados ao tratamento microcirúrgico incompleto dos aneurismas cerebrais, orientado pelo Dr. Guilherme Brasileiro de Aguiar. Esse trabalho teve como objetivo avaliar os fatores relacionados ao tratamento incompleto dos aneurismas cerebrais que foram submetidos ao tratamento microcirúrgico pela disciplina de neurocirurgia da Santa Casa de São Paulo. Para isso, foi realizada a análise retrospectiva de 117 prontuários de pacientes que foram submetidos ao tratamento microcirúrgico de aneurisma cerebral e que realizaram angiografias pós-operatórias de controle entre janeiro de 2014 e dezembro de 2019. Para isso, foram avaliados diversos parâmetros acerca dos pacientes e dos aneurismas. Como variável dependente, avaliamos a presença ou não da oclusão incompleta. Como variáveis independentes, avaliamos o estado neurológico pela escala de coma de Glasgow, o tempo entre a ruptura e a cirurgia, a presença de vasoespasmo, hidrocefalia, classificação pela escala de Hunter-Hess, escala tomográfica de Fisher, e o número e tamanho dos aneurismas. Os dados foram analisados por estatística descritiva exploratória e foi feita análise de regressão logística multivariada. Como resultados, dos 117 pacientes que foram submetidos ao tratamento microcirúrgico, foram clipados 167 aneurismas, e dentre os quais foram encontrados 38 aneurismas residuais nas angiografias de controle pós-operatório. Pela avaliação da escala de coma de Glasgow, a maioria dos pacientes foram classificados como pontuação Glasgow 15. Dentre os aneurismas com lesão residual, nenhum foi classificado como escala de coma de Glasgow menor que 13. A maioria dos pacientes também não apresentou vasoespasmo e, quando presente, foi de forma proporcional entre as lesões residuais e sem lesão residual. Ao avaliar os pacientes pela escala de Hunter-Hess, a maioria foi classificado como grau 2, ou seja, cefaleia grave, pescoço rígido e sem déficit neurológico importante. As outras classificações 1, 3 e 4 se distribuíram proporcionalmente, porém, nenhum paciente com lesão residual foi classificado como grau 4. Já pela escala de Fisher, a maioria dos pacientes se distribuiu proporcionalmente entre as classificações 2, 3 ou 4, ou seja, a menor parte dos pacientes não apresentou algum grau de sangramento subaracnoide, escala Fisher 1, que representou 3,59% dos pacientes. E a questão da hidrocefalia não estava presente na maioria dos pacientes analisados. Quando presente, foi muito menor entre os pacientes com lesão residual do que sem lesão residual. Ao avaliar a rotura, a maioria dos aneurismas apresentaram-se rotos. E, ao analisar os pacientes com lesão residual e sem lesão residual, entre os aneurismas rotos, houve uma maior incidência de aneurismas residuais de 14,9% do que entre os aneurismas não rotos, cuja incidência de lesão residual foi de 7,7%. Já ao avaliar o número de aneurismas, a maioria eram aneurismas múltiplos. Porém, quando havia apenas um aneurisma, houve uma maior incidência de lesões residuais. E ao avaliar o tamanho dos aneurismas, a maioria eram aneurismas pequenos. Porém, dentre os aneurismas gigantes, todos apresentaram lesão residual após o tratamento. Ao avaliar o número de aneurismas clipados, a maioria, apenas um aneurisma foi clipado. E, a partir de 3 ou 4, houve nenhum com 3 aneurismas clipados e apenas um com 4 aneurismas clipados que apresentaram lesão residual. Nenhuma das variáveis estudadas apresentou efeitos significativos para a lesão residual nos modelos univariados. Além disso, não foi observada significância para nenhuma das variáveis estudadas nos modelos multivariáveis mensurados pelo método Backward. Talvez por conta da amostra reduzida de pacientes e da quantidade limitada de dados disponíveis, não foram observados efeitos significativos das variáveis estudadas sobre a ocorrência dos aneurismas residuais. Porém, pôde-se perceber que nenhum dos casos analisados teve um déficit neurológico importante ou achados exclusivos de aneurismas residuais, o que reforça a necessidade de angiografia pós-operatória para controle. Então, o presente estudo reforça a necessidade de ampliação dos conhecimentos acerca do tema, tendo em vista a incidência relativamente alta dos aneurismas residuais e seu grande risco de complicações possivelmente letais. Obrigada!